Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus por mais um dia na presença do nosso Senhor. Nós louvamos a Deus porque nós temos este privilégio de estudarmos a palavra do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque em tudo o Senhor tem nos abençoado, em todo o tempo o Senhor tem nos guardado e nós somos gratos a Deus por todos os seus benefícios, né? Nós louvamos a Deus porque podemos estar fazendo o plano, acompanhando, né, o plano de leitura da nossa igreja. Agora nós estamos no Antigo Testamento e tem sido uma grande bênção. Então participe, não desanime, esteja firme para que a palavra do Senhor fale poderosamente ao seu coração. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor e vamos orar, pedindo a Deus que o Espírito Santo direcione todas as coisas, fale conosco nesta manhã e que em todo o tempo nós possamos ser agradecidos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por tudo quanto Tu tens realizado em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, porque em todo o tempo Tu tens sido bom para conosco, bom para com Israel. Em todo o tempo, Senhor, Tu tens guardado as nossas vidas, Tu tens nos livrado e nós Te somos gratos, Senhor. Nós Te somos gratos pela vida, nós Te somos gratos, Senhor, porque o Teu Espírito tem estado conosco, tem ido à nossa frente, dado descanso à nossa alma. Senhor, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença, para que o Teu Espírito fale conosco, use as nossas vidas, Senhor, e que as almas sejam alcançadas nesta manhã, Senhor, e que em tudo, ó Deus, possamos ver a Tua mão de poder, possamos ver, Senhor, o Teu amor, ó Deus, alcançando as almas, através, Senhor, do estudo da Tua palavra. Fica conosco nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos da Tua graça. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Êxodo. Nós já estamos, como eu já disse, né? Nós estamos fazendo o plano de leitura da nossa igreja e nós estamos no Antigo Testamento. Já tivemos aula sobre o livro de Gênesis e hoje nós vamos estar falando sobre o livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, é o segundo livro do grupo Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Qual o enfoque da nossa aula dessa manhã? O enfoque será o cuidado de Deus por um povo escolhido e separado, a formação deste povo para alcançar as promessas do Senhor. O nosso versículo-chave se encontra em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As informações gerais do livro. Então, quais são as informações do livro de Êxodo? O autor deste livro foi Moisés. A data escrita aproximadamente está entre 1450 a 1410 a.C. O significado do nome da palavra Êxodo no grego significa sair, saída. Este livro registra a saída do povo de Israel da escravidão do Egito e todo o início do seu caminho pelo deserto, tudo quanto Deus começa a falar para o seu povo ali no deserto, antes deles chegarem na terra prometida. Curiosidades. Quantidade de capítulos do livro de Êxodo? 40 capítulos. Quantidade de versículos do livro de Êxodo: 1213 versículos. Então, para você que já leu o livro de Êxodo,
você já leu 40 capítulos e 1.213 versículos. Os personagens principais do livro de Êxodo. Então, eu levantei aqui alguns, amém? Então, eu coloquei aqui Moisés, Arão, irmão de Moisés, Miriam, irmã de Moisés, Faraó, Josué, que aqui ele já começa a aparecer na história de Moisés como o assistente de Moisés. Então, Josué começa a aparecer aqui como o assistente de Moisés. O povo de Israel, Jetro, que é o sogro de Moisés, e aí eu também trouxe Bezalel e Oliabe, que foram aqueles homens escolhidos por Deus para ajudarem na confecção dos utensílios do tabernáculo. Informações sobre o nosso autor, sobre Moisés. Então, o que nós encontramos? Algumas coisas que nós encontramos na palavra de Deus. Quem foi esse Moisés? Moisés era filho de Anrão e Joquebede. Isso nós encontramos lá em Números, capítulo 26, versículo 59. Seus irmãos, Arão e Miriam. Moisés, ele era descendente da tribo de Levi. Isso nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 1 e 2. O que significa o nome Moisés? Tirado das águas. No hebraico, Moshe, do verbo machá, que é tirar. Moisés viveu 120 anos. Então, 40 anos ele viveu achando ser alguém. Ele era o filho da filha de Faraó. 40 anos ele viveu vendo que ele não era ninguém. Quando ele foge para Midian, e logo depois ele vai se casar, vai ter filhos, e ele tem um encontro com Deus. E aí, como que nós sabemos que ele já tinha 40 anos? Lá em Atos, capítulo 7, versículo 23. E mais 40 anos ele viveu vendo o que Deus faz com um ninguém. Moisés passa aí, depois da saída do Egito, já com 80 anos, e aí ele vai ter esse relacionamento com Deus e com o povo de Israel no deserto, e aí ele começa a andar com Deus e ver o que Deus faz com aquele que se entrega nas mãos do Senhor por completo. Moisés foi casado com Zípora, filha de Jetro, ou Reuel, que era sacerdote de Midian. Nós vemos lá em Êxodo capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 22. Vai falar desse encontro de Moisés com Zípora e com a família de Jetro. Moisés teve 2 filhos. Referência em Êxodo, capítulo 18, versículo 3 e 4. O primeiro filho foi Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha. Por quê? Moisés tinha saído do Egito e fugido para Midian. Então, ele dá o nome do primeiro filho, sou peregrino em terra estranha. Segundo filho de Moisés teve o nome de Eliezer. O Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. A gente vê que os nomes têm a ver com aquilo que estava acontecendo na vida do servo de Deus. Moisés escreveu, como eu já disse, 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de o Pentateuco. Como a gente não vai ter tempo para ler muitos versículos e toda essa história de Moisés, eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29.
Nós temos dois textos que relatam essa história de Moisés. Hebreus 11, do capítulo 23 ao 29 e Atos 7, do 18 ao 44. Então vamos lá. Hebreus 11, de 22 a 29. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Glória a Deus, né, irmãos? Nós já temos aqui um resumo desse início do livro de Êxodo. Eu fiz uma divisão do livro, 3 divisões. Então, eu deixei assim: primeira parte, o povo no Egito, Êxodo do capítulo 1 até o capítulo 12. O povo no deserto, quando o povo sai do Egito, Êxodo 13 ao 18. E ainda no deserto, quando o povo chega próximo do Monte Sinai, à beira do monte, as ordens e ensinamento junto ao monte. Êxodo 19 ao 40. Como se inicia o livro do Êxodo? Como estava, quando acaba o livro de Gênesis, o que acontece? Então vamos lá. Final do livro de Gênesis, morte de José e a lembrança da promessa de subir da terra do Egito. Então, se nós pegarmos lá Gênesis 50, versículo 24, nós vamos ter: e disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. O início do livro do Êxodo nos fala que José morreu, os filhos de Jacó morreram aquela geração, morreu aquele faraó e se levanta um faraó que não conheceu José. E aí o povo está cativo. O povo de Israel cresceu em número, em quantidade, mas ele está cativo nas mãos dos egípcios. O povo ficou no Egito por 430 anos, conforme Deus havia falado a Abraão lá em Gênesis 15, versículo 13, que o povo ficaria cativo em terra estrangeira por 400 anos. Então, passa-se 430 anos e o povo sai do Egito. Qual era a situação desse povo? Cansado, exausto. Quanto mais enfado, quanto mais trabalho, mais o povo crescia. E isso estava assustando os egípcios, porque eles estavam com medo dos israelitas tomarem o poder no Egito. Aqui, irmãos, eu levantei para a gente passar rapidamente, para os irmãos terem uma base rápida do livro do Êxodo, quais são os principais acontecimentos do livro do Êxodo. Então, vamos lá. Primeiro, o povo de Israel cresce e está sofrendo a escravidão no Egito. O povo está escravo. Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 2. Acontece o nascimento e o livramento de Moisés. Moisés é livrado da morte, porque existia a ordem para matar os primogênitos homens.
do povo de Israel. E Moisés tem este grande livramento. E aí tem toda a história que ele é encontrado pela filha de Faraó num cesto no meio do rio. A sua mãe vai cuidar dele por um tempo e depois ele vai ser criado pela filha de Faraó. O chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3. E aí a gente vai ter Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 4, Êxodo capítulo 5. Esse início da vida de Moisés, desse relacionamento de Moisés com o Senhor, o Todo-Poderoso. Depois nós temos o quê? Moisés vai a Faraó, fala para Faraó deixar o povo sair, e aí Faraó, endurecido seu coração, não deixa o povo sair e acontece as 10 pragas. Então, nós temos lá Êxodo do capítulo 7 até o capítulo 12. Nós vamos ter as 10 pragas sobre o Egito. Lembrando que as 3 primeiras pragas foi sobre todo o povo, tanto os egípcios quanto Israel. Depois da 4ª praga em diante, foi só sobre o Egito. Israel viu a mão do Senhor, o poder de Deus sobre toda a sua casa. Nós temos também um fato importante, que é a morte dos primogênitos e a saída do povo de Israel do Egito. Êxodo 12, lá pelos versículos 29. Nós temos a Páscoa, a celebração, a instituição da Páscoa. Êxodo 12, do versículo 1 até o versículo 28, onde Deus diz como teria que ser. Aí, então, nós vamos ter a travessia do Mar Vermelho. Êxodo capítulo 14. E aí começa o povo andando no deserto. Então, na travessia do Mar Vermelho acontece o grande milagre, que o mar se abre, o povo passa em seco e os egípcios morrem afogados dentro do mar. O mar se fecha, as águas se fecham sobre os egípcios e eles morrem ali. O povo de Israel passou o Mar Vermelho. E aí começa a caminhada do povo de Israel no deserto. Êxodo capítulo 15, já acontece o quê? A primeira murmuração. Depois de 3 dias, não acham água, e aí o povo murmura. Capítulo 16, falta comida, o povo murmura e pede comida, e aí Deus dá o maná, Deus dá as cordonizes, Deus sustenta o seu povo. Depois nós vamos ter um outro acontecimento, a ordem do tabernáculo, Êxodo 20. Deus dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos, Êxodo 24. Deus começa a dar os detalhes de como eles construiriam o tabernáculo. Então, Deus fala para Moisés exatamente, detalhe por detalhe, tudo quanto deveria ser feito. Então, nós temos lá de Êxodo 25 até o capítulo 31, todos os detalhes, como que eles iriam fazer, quais os materiais que eles deveriam escolher, qual o tamanho, detalhe por detalhe. Aí nós chegamos em Êxodo 32. O que acontece? A rebeldia do povo, a impaciência do povo constroem o bezerro de ouro. A idolatria no meio do povo de Deus. Tristeza. Êxodo capítulo 32. Depois nós vamos ter o quê? O povo se arrepende, Moisés clama a Deus pelo povo e Deus dá novamente as leis. Porque quando Moisés desceu do monte, que ele avista o bezerro, né? O que nos diz a palavra do Senhor? Moisés quebra as tábuas da lei. De tanta tristeza de ver o que o povo tinha feito. E aí, então, no capítulo 34, Deus dá novamente as leis, as tábuas, e fala com Moisés novamente. E depois nós vemos o quê? De Êxodo 35 a Êxodo 40, nós vamos ver a construção do tabernáculo. Então,
Primeiro Deus dá toda a ordem, depois eles constroem. Deus escolhe as pessoas que vão fazer todo o tabernáculo, cada detalhe, a argola, vestimenta do sacerdote, cortinas, as tábuas, detalhe por detalhe, a arca, como tinha que ser, todos os detalhes. Então, do capítulo 35 ao capítulo 40, eles executam as ordens do Senhor. E aí, eles chegam e apresentam para Moisés: aqui está o tabernáculo. Moisés vê tudo e diz: está concluído, a obra está concluída. E aí Moisés consagra ao Senhor o tabernáculo. Basicamente, os principais acontecimentos do livro do Êxodo são esses 15 itens. Assim, eu fiz esse levantamento. Então, quais são os pontos importantes que eu gostaria de falar com os irmãos hoje nesta aula? Os pontos importantes do livro do Êxodo que nós vemos e que nós precisamos trazer como aprendizado e atentar e estar buscando no Senhor, porque Deus falou a Israel e hoje Deus está falando aos nossos corações. Irmãos, quantas vezes nós estamos olhando para o Egito? Nós estamos buscando o Egito. Deus nos livrou do Egito. O povo estava escravo. O povo estava escravo. E Deus traz a libertação. Então, pontos importantes: escravidão. Irmãos, o povo, diz a palavra do Senhor, que o povo clamava e que Deus ouviu o clamor do povo para que fossem libertos dessa escravidão. Só que depois, quando eles saem do Egito, algumas vezes, eles vão murmurar, eles vão se lembrar, eles vão olhar para trás, eles vão desejar aquela vida de escravos no Egito. E hoje, muitas vezes, nós estamos querendo olhar para trás, querendo olhar para a escravidão, para o tempo da escravidão. Um outro ponto importante que nós vemos no livro do Êxodo: o cuidado de Deus na escolha das pessoas e dos materiais que seriam aplicados no tabernáculo. Então, eu gostaria de ler com os irmãos. Êxodo 31, versículo 2 e versículo 3. Diz assim: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor. Bezalel foi escolhido por Deus, não foi escolhido por Moisés, não foi escolhido por ninguém, foi escolhido pelo próprio Deus. E por quê? Ele se destacava no meio daqueles que tinham a capacidade, porque ele era um artesão, diz a palavra do Senhor, mas existiam outros também. Mas o que destacava Bezalel? Ele era cheio do Espírito de Deus. E quem o encheu do Espírito de Deus? O próprio Deus. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor. Irmãos, eram muitos os detalhes do tabernáculo, muitos os detalhes. Mas Deus escolheu. Quando Deus escolhe, Ele capacita, Ele enche com seu Espírito Santo. E nós temos uma referência no Novo Testamento de alguém também que foi escolhido pelo próprio Deus. Atos 9, versículo 15, que é a escolha de Paulo, que diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Para quem foi dada essa palavra? Para Ananias. Para que ele fosse orar por Saulo.
Deus havia escolhido como um vaso preparado para levar o nome do Senhor aos gentios. Irmãos, parece assim, Deus escolhe um, não escolhe o outro. O nosso Deus, ele é zeloso. Há um zelo, o nosso Deus é santo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 diz: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. O nosso Deus é um Deus zeloso. E o nosso Deus é um Deus de detalhes. Então, Deus está atento aos detalhes. Deus não aceita qualquer coisa. E não podemos nos apresentar de qualquer maneira diante do Senhor. Irmãos, nós começamos a ver que ali no deserto, Deus vai ensinando, Deus vai falando com o povo, Deus vai falando com Moisés como se apresentar diante de Deus. Olha, santifica o povo, santificai-vos, porque eu vou falar com vocês. Olha, ninguém vai chegar perto do monte, porque Deus vai falar com vocês, porque o Senhor vai falar. Irmãos, nós não podemos nos apresentar e nem apresentar ao Senhor qualquer coisa, sabe? Nós devemos saber que nós estamos diante daquele que é santo. Êxodo 34, versículo 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. Depois nós temos o texto de Malaquias também, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10, que vai falar o quê? Você está me oferecendo um animal manco e perguntando aonde que eu estou te roubando? Irmãos, nós devemos estar atentos. Devemos estar atentos. O nosso Deus é um Deus santo. Um outro ponto importante. Primeiro, Deus ordena todas as coisas com todos os detalhes a Moisés. Nós ouvimos na pregação, né, do nosso pastor Douglas dos últimos domingos, que ele foi até falando os verbos dos capítulos. Então, primeiro, quais são, o que Deus vai falando? E farás, e farás, e farás, e realizarás. Isso quer dizer o quê, irmãos? Deus estava dizendo como fazer. Não era qualquer coisa. Ah, Moisés, vai lá e me constrói uma arca, como você quiser. Não. Existia todos os detalhes, todos os procedimentos. Você vai fazer, farás e farás. Depois nós começamos a ver a obediência de Moisés, porque Moisés repassa tudo quanto Deus ordenou que fosse feito àqueles que foram escolhidos pelo próprio Deus, para eles executarem. E o que diz a palavra? Sempre tudo conforme Deus ordenara, tudo conforme o Senhor te mostrou no monte. A obediência desse líder, a obediência de Moisés em repassar tudo quanto Deus tinha ordenado. Mas nós também vemos o que? A rebeldia do povo. Quando nós vemos lá em Êxodo capítulo 32, o que acontece? Moisés sobe no monte e o povo começa a falar: esse Moisés não desce, não volta, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Chamam Arão e fala: faze-nos deuses, faze-nos um Deus. E aí eles constroem o bezerro de ouro. A rebeldia, a impaciência de não acatar a ordem daquele que Deus colocou como líder sobre as nossas vidas. Irmãos, isso é algo muito sério, muito sério. A importância de ouvirmos o líder que Deus coloca à frente do seu povo. Quem era o líder que Deus tinha colocado à frente do povo de Israel? Moisés. Lá no começo, quando Deus chama Moisés e que Moisés fala para Deus: Senhor, mas eu não, escolhe outro, manda outro. O que o Senhor diz a Moisés? Eu falarei a você e colocarei a Arão para ser a sua boca. Eu falarei, Deus fala a Moisés, Moisés fala a Arão e Arão falaria ao povo e a Faraó. Mas quem era o líder? Moisés. Nós temos
um pastor. Nós temos um líder, aquele que Deus colocou sobre a nossa igreja, para que nós possamos ouvir e para que nós estejamos em obediência. Em obediência. Um outro fator importante, irmãos, nós vemos que quando eles terminam a execução do tabernáculo, quando eles levam para Moisés, apresentam para Moisés, para que Moisés veja tudo, Moisés abençoa os trabalhadores. Moisés não só recebe o trabalho das mãos deles, mas Moisés também abençoa. E aí nós vamos ler lá em 1 Coríntios 15, versículo 58. Um versículo pouco conhecido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor, irmãos. O nosso trabalho não é vão. O Senhor tem nos abençoado. Quando nós trabalhamos na obra, quando nós estamos dispostos, o Senhor tem nos abençoado. Moisés santifica o tabernáculo. Tudo nós consagramos ao Senhor. Tudo nós devemos consagrar ao Senhor. O tabernáculo foi consagrado ao Senhor. E hoje, as nossas vidas, devemos consagrar ao Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. 2 Coríntios 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu habitarei entre eles, e eu andarei entre eles. Irmãos, vós sois o templo do Deus vivente, nós somos o templo do Deus vivente, e esse Deus quer habitar em nós, esse Deus quer se relacionar conosco, esse Deus quer estar no nosso meio, na nossa vida, no nosso dia a dia, em todo o tempo. Que maravilha, irmãos! Tudo isso nós vemos na palavra do Senhor. Nós aprendemos no Êxodo. Depois nós vamos ter o quê? Deus dá descanso. A nuvem cobre o tabernáculo. A glória do Senhor vai à frente do seu povo. Com o Senhor se acaba a escravidão. Nós vemos o que, irmãos? Que depois que Deus deu a ordem, Moisés obedeceu, eles construíram todos os detalhes, apresentaram a Moisés. Moisés diz: está tudo certo, concluído. Moisés consagra o tabernáculo. E aí o Senhor fala: agora você vai montar o tabernáculo e eu vou habitar no meio do meu povo. Irmãos, esse descanso que nós vemos ali no Êxodo, no tabernáculo, é esse relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor. A partir do momento que a gente se coloca nas mãos do Senhor e que a gente coloca o nosso coração, a nossa vida, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E esse templo tem que estar santificado, consagrado ao Senhor, para que o Senhor habite em nós, para que o Senhor trabalhe as nossas vidas e para que haja descanso. Descanso. Nós vemos que Moisés, no início, era um Moisés temeroso. Senhor, mas eu vou falar com o faraó? Mas eu vou lá? No final, nós vemos um Moisés que fala o seguinte: Senhor, mas se tu não fores comigo, eu não vou. Moisés aprendeu neste relacionamento com Deus a descansar e a saber que se o Senhor estivesse com ele, tudo prosperaria, tudo aconteceria, ele venceria as batalhas.
assim somos nós também, irmãos. Quando nós aprendemos que no relacionamento com o Senhor, nós precisamos descansar. Quando nós descansamos, irmãos, nós vemos que o Senhor abre o nosso caminho. Porque é como nós vemos na palavra do Senhor. A coluna de fogo à noite e a nuvem de dia, fazendo o povo descansar, acompanhando o povo. Quando a nuvem para, o povo para. Quando a nuvem anda, o povo anda. Esse descanso, essa presença do Senhor em nós, nós precisamos aprender a descansar, a confiar no Senhor. O êxodo começa com um povo cativo. O êxodo começa com sofrimento. O êxodo começa com um povo atribulado, um povo angustiado, um povo com medo, um povo sofrendo. Mas o êxodo termina com um povo que tem um Deus que dá descanso. Um Deus que habita no tabernáculo, que a glória do Senhor habita nesse tabernáculo. O Êxodo finaliza, o livro de Êxodo finaliza com um povo se relacionando com o Senhor Todo-Poderoso. Um povo que viu milagres, um povo que viu sinais, prodígios e maravilhas. Um povo que ainda tem que caminhar, um povo que ainda tem que alcançar. Um povo que ainda vai passar por muita coisa, mas um povo que recebeu a glória do Senhor, o descanso para suas almas, para sua alma. Eu gostaria de ler com os irmãos Êxodo capítulo 40, do versículo 34 ao versículo 38, que vai nos dizer o seguinte: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Irmãos, o Senhor, a glória do Senhor está no tabernáculo. Nós devemos estar atento a tudo quanto Deus tem falado conosco, a tudo quanto Deus tem usado o servo de Deus, os servos do Senhor, para anunciarem. E nós devemos ter um relacionamento com Deus. Sabe por quê, irmãos? Para que aquele versículo, que é o nosso versículo tema, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o meu povo, pelo meu nome, nós temos que nos reconhecer como nação do Senhor. Nós temos que nos reconhecer pelo nome do Senhor. E aí, a nossa ação, nós vamos nos humilhar, orar, nos convertermos dos nossos maus caminhos, buscar a face do Senhor. E aí, então, o Senhor nos ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Irmãos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, o Senhor nos tirou da escravidão. E se você se sente ainda escravo, coloca a tua vida diante do Senhor e peça: Senhor, me liberta dessa escravidão. Me dá vida e vida em abundância. Vida onde eu possa contemplar a glória do Senhor, onde eu possa descansar na presença do Senhor, onde a minha vida vai ser esse tabernáculo que tem a presença do Senhor. Este templo, ainda não é templo, né, irmãos? No Êxodo ainda é
tabernáculo, a construção do templo vem depois, mais para frente, nos próximos livros, mas que nós, agora, como templo do Espírito Santo, nós possamos estar fortalecidos e possamos pedir, Senhor, adentra a minha casa, adentra a minha vida e usa-me, Senhor, para a tua glória. Usa-me como mensageiro de boas novas. Usa-me como aquele que tem certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Nós louvamos a Deus por tudo, nós continuamos firmes no plano de leitura. Agora nós estamos no livro de Levítico e nós agradecemos ao Senhor. Fica firme, continua, não desanima, porque Deus vai falar aos nossos corações. Deus tem falado aos nossos corações através da leitura bíblica, né? Então, vamos permanecer. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome pelos teus feitos poderosos, Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque podemos ler a tua palavra e podemos, ó Deus, buscar nela conhecimento, entendimento, buscar, Senhor, na tua palavra, ó Deus, vida para a nossa vida, Senhor. Porque a tua palavra é um manancial de águas vivas, Senhor. E a cada dia, Senhor, jorra, Senhor, uma água limpa, uma água que mata a nossa sede, que sacia a nossa sede. E nós exaltamos o teu nome. Que neste dia, Senhor, o teu povo seja grandemente alcançado. Todos aqueles, Senhor, que estão conosco, participando desta aula, que tenham sido alcançados, Senhor, e que a tua graça, Senhor, possa superabundar em nossas vidas e que a cada dia, Senhor, em que abrirmos a tua palavra, em que lermos a tua palavra, possamos, Senhor, nos deleitar, Senhor. Possamos assim, Senhor, contemplar as tuas grandes obras. Senhor, que haja libertação nesta manhã. Que haja, Senhor, libertação do cativeiro, Senhor, das cadeias do inferno, ó Pai. E que vidas sejam salvas, que vidas sejam livres para uma caminhada de relacionamento contigo, Senhor. Uma caminhada de um relacionamento real, verdadeiro, Senhor. E que a cada dia possamos te conhecer e possamos, ó Deus, reconhecer que somos teu povo e que somos chamados pelo teu nome, o nome do Deus Todo-Poderoso. Fica conosco, Senhor, guarda o teu povo e que em tudo o teu nome seja sempre exaltado. Assim nós te exaltamos, te glorificamos e entregamos todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos, nós louvamos ao Senhor por este domingo e que o Senhor continue falando as nossas vidas, que o Senhor continue abençoando o seu povo, que a graça do Senhor esteja sobre nós e que em todo o tempo nós possamos ver as maravilhas e as grandezas do nosso Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Glória a Deus, um grande abraço, um beijo a todos os irmãos. Que o Senhor nos abençoe em tudo. Tchau!